por um mundo digno de todos. Triunfo da vida criadora. Proposta de Paz de 2011 por Daisaku Ikeda. No começo da segunda década do século XXI, desejo repartir algumas considerações sobre questões que a sociedade contemporânea enfrenta e os meios mais eficazes para a construção de um mundo pacífico. A desvalorização da linguagem. No ano passado, o Japão foi abalado por uma série de incidentes chocantes que pareciam refletir os males de uma sociedade que envelhece. No fim de julho, foi encontrado na sua cama em Tóquio, onde morava e onde falecera 30 anos antes, o cadáver mumificado de um homem que se acredita ser um dos japoneses mais velhos, com 111 anos. Alarmados, os governos locais procuraram localizar os moradores mais antigos e verificaram que, na verdade, muitos centenários não eram encontrados. Em alguns casos, esses residentes mais velhos eram ainda considerados oficialmente vivos. Seus familiares ocultavam o falecimento para continuar a receber a pensão. Para uma sociedade famosa por sua longevidade, estes fatos deixaram o povo perplexo. A expressão Muen Shakai, sociedade fragmentada, significa a desintegração das relações sociais, causa de tais acontecimentos, gerando um cenário psicológico alarmante. Conforme o conceito budista da origem dependente, o tecido da vida cotidiana é feito de laços que nos conectam uns com os outros e também com o nosso ambiente. Estes fatos lembram dolorosamente a fragilidade desses vínculos. Jovens e adultos criam uma deprimente perspectiva do futuro, em virtude do enfraquecimento cada vez maior dos laços familiares e comunitários. A fragmentação da sociedade é indissociável de falha de comunicação, ruptura da linguagem. As dificuldades econômicas e o desgaste da família tradicional estão nas origens dessas tendências. É inegável o papel desfavorável do rápido avanço da tecnologia da informação. Os aspectos negativos da era da informação, a desvalorização das palavras que perderam a profundidade original, reduzidas a sinais e cifras sem sentido, formam um irônico contraste com o crescente volume de informação. A consequência mais infeliz é a diminuição da característica essencial do ser humano. O cientista francês Albert Jacquard observa uma equilibrada avaliação da tecnologia da informação, abre aspas. A ciência da informação fornece apenas uma comunicação enlatada ou congelada. É incapaz de evocar a torrente de criatividade
que naturalmente brota de um diálogo que se enriquece tanto de silêncio quanto de palavras. Fecha aspas. É claro que o desenvolvimento da tecnologia da informação cria para as pessoas oportunidades de novas relações. Formadas via online, elas não terão o valor da presença humana, limitam-se a trocas anônimas. Interações assim são apenas inorgânicas e neutras, distantes de reação e de satisfação, sem o fascínio da comunicação de pessoa a pessoa, de espírito a espírito. Em contraste, chamo a atenção do significado para o espírito humano do empenho dos membros da Soka Gakkai Internacional, SGI, em conseguir um diálogo em escala mundial, principalmente com reuniões de palestra mensais. Nossas principais atividades desde o início da organização. Esses intercâmbios realizados diariamente em milhares de localidades refletem exatamente o conceito de Jacquard. Abre aspas. Diálogo se faz tanto com o valor do silêncio quanto com o valor das palavras. Fecha aspas. Participantes, sentimos-nos alegres e realizados quando nossas palavras tocam o coração de outra pessoa e nos sentimos confusos e frustrados quando isso não acontece. Lutamos pacientemente, em silêncio, na busca de palavras certas e somos recompensados com uma satisfação ainda maior, porque fomos ouvidos e ganhamos respostas. As múltiplas tonalidades formadas pelas incansáveis tentativas de diálogo desenvolvem e enriquecem nossa mente e nosso espírito. Este é o exato oposto da comunicação congelada. Os seres humanos somente chegam a ser humanos quando ficam envolvidos pelas palavras e pelo diálogo. Ninguém amadurece, nem é um ser humano completo, sem ter vivido essas experiências. Sócrates declarou em Fedon que a misologia, ódio ao raciocínio, e a misantropia, aversão aos seres humanos, brotam da mesma fonte. Atualmente, mantenho um diálogo com o Dr. Larry Hickman e o Dr. Jim Garrison. Ambos foram presidentes da Sociedade John Dewey. Conversamos sobre o tema de Dewey e da educação Soka. O Dr. Hickman considerou as sedes regionais da SGI modelos de instituições que fortalecem os laços da sociedade e berços de criatividade que aperfeiçoam cidadãos, o que Dewey chamava de povo. Os esforços da SGI a favor do diálogo abrem um caminho gradativo e impercebível. É justo nosso orgulho, pois esses diálogos têm o potencial de revitalizar a linguagem desvalorizada do mundo atual. Recordo-me agora de uma tentativa de revitalização da linguagem e do discurso. O professor Michael Sandel leciona um curso de filosofia política na Universidade de Harvard, atualmente um dos mais concorridos na história dessa instituição. Não é o caso de palestras de mão única. Ele trata de questões contemporâneas e conhecidas, provocando a opinião dos alunos sobre a melhor forma de resolvê-las.
Suas palestras ganham a forma de um apaixonado intercâmbio de ideias. Esta forma de apresentação, já comparada a um diálogo socrático, tornou-se muito conhecida no Japão e adotada pela imprensa. O professor Sandel esteve ano passado no Japão quando discorreu sobre o tema Justiça com Michael Sandel e atraiu grande atenção do público seu livro What's the Right Thing to Do? Justiça, qual é a coisa certa a fazer? Em tradução livre. Continua na lista dos mais vendidos, caso excepcional de obras dessa natureza. A justiça é cada vez mais uma questão preocupante. Na minha proposta do ano anterior, tratei dela. Fiz referência a um episódio que consta do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Nele, o bispo Myriel e um moribundo defensor do jacobinismo estão envolvidos numa acalorada discussão sobre conceito de justiça. Questões deste tipo devem ser tratadas com cuidado e respeito para evitar a incessante escalada de reivindicações contraditórias. O próprio conceito de justiça pode perder totalmente o sentido. Foi principalmente a competição desenfreada entre diferentes teorias da justiça que fez do século XX uma era de derramamento de sangue, de conflitos e de revoluções violentas. A enorme popularidade da tentativa de curso do professor Sandel talvez seja um reflexo da intensa necessidade de uma autocrítica. Questões primordiais. Refiro-me às obras do filósofo francês Henri Bergson, que adotei quando jovem, no intuito de um esclarecimento a respeito do humanismo budista da SGI. Poucas pessoas analisaram a desvalorização das palavras, linguagem vulnerável ao abuso, de forma tão incisiva como Bergson. Também foram poucas as que fizeram pela primeira vez esse abrangente alarme contra a desequilibrada tendência da filosofia ocidental de enxergar tudo pelas lentes da lógica e da linguagem. A filosofia de Bergson se mantém fiel ao princípio de servir aos outros. Mereceu a afirmação do filósofo francês Vladimir Jankélévitch, abre aspas, Bergson trouxe ao seu devido lugar a filosofia, que havia se desvirtuado. Fecha aspas. Recordo-me contente quando, no verão de 1947, fui convidado a participar de minha primeira reunião de palestra da Soka Gakkai. Eu tinha 19 anos. Quando meu amigo disse que nosso assunto seria a filosofia da vida, minha primeira reação foi perguntar: será sobre Bergson? Bergson foi guiado pelo axioma primum vivere, primeiro viver, depois filosofar. Descreveu assim sua inclinação pelo estudo da filosofia, abre aspas. De onde viemos? O que somos nós? Aonde vamos? São questões vitais que logo se colocam, sem levar em consideração sistemas filosóficos. Fecha aspas. São questões primordiais que, em algum momento, enfrentamos se desejamos vida melhor. Em contraste,
Muitos sistemas filosóficos enfatizaram a tal ponto os pormenores da argumentação que perderam de vista questões de maior importância. Esta é a lição que nos deixou esta parábola budista, a parábola da flecha envenenada. Nota de rodapé. A parábola da flecha envenenada. Certo dia, um novo seguidor do Buda fez-lhe uma série de perguntas metafísicas. O Buda respondeu, contando a parábola do homem que havia sido atingido por uma flecha envenenada. Amigos e parentes quiseram chamar um médico para curá-lo, mas ele não permitiu. Primeiro queria saber quem foi que atirou a flecha. A que casta pertencia essa pessoa? Seu nome, sua altura, de que lugar era, qual o tipo de arco utilizado, de que material era feito, e quem foi que enfeitara a flecha com penas e qual o tipo de penas, pois o homem morreu antes de saber tudo o que queria. O Buda empregou essa parábola para demonstrar a inutilidade de especulações abstratas. Voltando ao texto. Bergson sempre manteve sua posição humanística. Creio que essa mesma atitude deva ser aplicada à ciência e à religião. Naquela primeira reunião de palestra, conheci o homem que se tornaria meu mestre da vida. O segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda. Enquanto a noite avançava, as emoções daquele encontro ganharam a forma de um poema. Viajante, de onde vens, aonde vais? A lua se escondeu, e o sol ainda não surgiu. No caos da madrugada, em busca da luz, eu caminho, para dissipar as trevas da minha alma, e encontrar a grande árvore que não se curva à fúria da tempestade. Eu surjo da terra. Na ocasião, eu ainda não me referia a Bergson de forma consciente. Sua filosofia retoma sempre as questões fundamentais do rumo e do sentido indispensáveis ao ser humano. Talvez eu estivesse mais influenciado por ele do que eu próprio pensava. A filosofia de Bergson não é estereotipada. Constatamos com toda clareza suas opiniões a respeito da religião, de notável acordo com o humanismo budista. De certo modo, uma análise cuidadosa revela que era incompleta a compreensão que tinha Bergson do budismo, particularmente do budismo Mahayana. O humanismo sustentado pela SGI fundamenta-se nos ensinamentos do sacerdote budista Nichiren Daishonin, que nos deixou escritas essas palavras, abre aspas, a lei não se propaga por si, mas pelas pessoas. Tanto a lei quanto as pessoas tornam-se dignas de respeito, fecha aspas. Embora procuremos confiar na lei e não na pessoa, depende do caráter e do exemplo das pessoas o verdadeiro conteúdo e a difusão da lei. A lei, Dharma, no budismo, não é estática. São as pessoas com a prática e a incorporação da lei que a fazem vibrar poderosa dentro da vida real. A visão de Bergson sobre o tempo e a vida
é uma dinâmica cujos movimentos não podem ser separados da vontade humana. Em seus escritos, ele chama esse dinamismo de duração, contração, impulso vital e, por fim, o ímpeto do amor, para o qual criou o termo religião dinâmica. Ele traça a evolução das pessoas como seres biológicos, mas o ímpeto do amor representa um salto a um plano superior, o do caráter genuinamente humano. Bergson acredita na necessidade do surgimento de um indivíduo inspirado por uma experiência mística integrada à essência de seu ser. Esse indivíduo dá ao espírito humano o poder de libertar-se de um confinamento individual e se elevar ao nível do amor humanitário, sentimento que envolve toda a humanidade. A experiência mística à qual ele se refere é bem diferente do frenesi da posse estática, indicando as emoções liberadas quando o intelecto segue seu curso em plenitude. É a emoção que impulsiona a inteligência apesar dos obstáculos, uma agitação efetiva da alma, um levantar das profundezas. Para Bergson, a pessoa plena dessas virtudes, criação religiosa e heroísmo moral, é um gigante espiritual. Sua ação intensa é capaz de fortalecer a de outras pessoas. Se essas forem generosas, podem acender lareiras da bondade. A tarefa desse gigante espiritual é promover uma transformação radical na humanidade, pela força do seu próprio exemplo. Objetivo que somente poderia ser alcançado se no final existisse o que teoricamente existiria no começo, uma humanidade divina. A pessoa dotada de força e magnetismo atrai o espírito de outras, inspiradas a participar. A interação dessas pessoas abre novos horizontes do espírito. É a forma mais eficaz desse processo, na verdade, a única, de transmissão espiritual ou herança, seja dos ensinamentos religiosos, seja no mundo das ideias. A propósito, Jawaharlal Nehru declarou que a chegada de Gandhi removeu o sombrio manto do medo do coração do povo indiano e aperfeiçoou muitas coisas, principalmente o jeito de pensar das pessoas. Meu mestre, Josei Toda, foi para mim um gigante do espírito e um exemplo incomparável. Enquanto esteve preso, durante a Segunda Guerra Mundial, por sua oposição ao governo militar japonês, teve a profunda percepção de que Buda, a que se referem os escritos de Nichiren Daishonin, nada mais é do que a própria vida. Essa compreensão foi, para Toda, o que Bergson descreve como o ímpeto criador. Quando foi libertado, dedicou-se até o fim da sua vida a compartilhar com outras pessoas os valores do budismo. É para mim um orgulho, um tesouro incomparável, ter conhecido aquele mestre a cujos ensinamentos e ideais sigo com devoção, fiel discípulo do seu espírito. É por isso que continuo a destacar a importância essencial da unicidade entre mestre e discípulo. Pela minha convicção na força dessa transmissão espiritual, é que em meu romance Revolução Humana
no qual trabalho há mais de 4 décadas, afirmo: a grandiosa revolução humana de uma única pessoa impulsionará a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. A vida criadora. Bergson preocupava-se com a fé casual e irrefletida nas palavras, que provocou degradação da linguagem atual, abre aspas. Minha iniciação no verdadeiro método filosófico se deu no momento em que abandonei as soluções verbais ao encontrar no interior de minha vida um importante campo de experimentação, fecha aspas. Essa afirmativa lembra o conceito budista de Mukhi, uma referência ao silêncio vibrante mantido consistentemente pelo Buda relacionado a questões metafísicas e abstratas. Nagarjuna, grande pensador budista do século III, recapitulou essa postura numa passagem do Tratado sobre o Caminho do Meio, descrevendo o conceito-chave da origem dependente, a interdependência mútua, pela qual tudo passa a existir e é sustentado, abre aspas. Transcende a vaidade das palavras e é a suprema felicidade, fecha aspas. Nota de rodapé. O Tratado sobre o Caminho do Meio, de Nagarjuna. Nagarjuna foi um pensador do budismo Mahayana que viveu no sul da Índia. Escreveu muitos tratados importantes sobre os sutras do Mahayana, formulando uma base teórica da filosofia Mahayana. No Tratado sobre o Caminho do Meio, explica que os fenômenos não possuem uma natureza fixa nem independente. Não podem ser definidos como existência nem como não existência. A verdadeira natureza das coisas é a não substancialidade, conhecida também como latência. A não substancialidade tem sua fonte no conceito da origem independente. Nenhum ser ou fenômeno existe por si só. Eles existem ou ocorrem em consequência de sua relação com outros seres e fenômenos. Nada existe de forma independente de outros seres, nem surge isoladamente. Voltando ao texto. Para Bergson, o campo da experiência ou da realidade genuína tem movimento próprio. O fluxo da incessante transformação é a essência da vida criadora. Para perceber este movimento, é indispensável manter o que o crítico literário japonês Hideo Kobayashi denominou flexibilidade do espírito, que nos leva a cultivar a cautela no emprego de palavras conhecidas para descrever o desconhecido. Kobayashi sabia da filosofia de Bergson. Muito conversamos sobre esses assuntos no nosso encontro de 1971. Com frequência, as palavras interrompem a constante mudança, que fica rígida e nos leva a confundir uma mudança efêmera com a própria existência. Bergson critica essa tendência à compreensão imperfeita do tempo, como se ele tivesse as mesmas qualidades do espaço. Ele refutou os paradoxos de Zenão, o da flecha e o de Aquiles e a tartaruga. Nota de rodapé. Os paradoxos de Zenão. Zenão de Eleia foi um filósofo grego famoso pelos seus paradoxos. No paradoxo da flecha, ele argumenta que o tempo se compõe de simples momentos
e que uma flecha em movimento ocupa um espaço igual a qualquer outro e que, portanto, não pode se movimentar. Cada momento nada mais é que um instante de todo o período de seu movimento. No paradoxo de Aquiles e a tartaruga, ambos estão participando de uma corrida e Aquiles deixa que a tartaruga comece primeiro, tomando certa distância. Zenão declara que é impossível Aquiles conseguir ultrapassar a tartaruga, já que terá de alcançar primeiro o ponto em que a tartaruga iniciou a corrida. Quando lá chegar, a tartaruga já avançou um pouco mais. Sempre estará na dianteira. Esses paradoxos foram elaborados para demonstrar que o movimento não passa de ilusão. Voltando ao texto. Quando realidades fluídas ficam imobilizadas na linguagem, conduzem à armadilha dupla da confiança excessiva e da ingenuidade, terreno fértil para a letargia intelectual, o estereótipo, o dogma e o preconceito. Repetindo, quando realidades fluídas ficam imobilizadas na linguagem, conduzem à armadilha dupla da confiança excessiva e da ingenuidade, terreno fértil para a letargia intelectual, o estereótipo, o dogma e o preconceito. A pessoa é propensa a tirar conclusões apressadas, causa de indolência e fraqueza de espírito. As concepções triunfalistas da justiça, que já mencionei, sejam elas ideológicas, religiosas ou nacionalistas, são sintomáticas. No encontro com estudantes, faz muito tempo deixei claro que os caminhos ideológicos do pensamento implicam sempre um grau de rígida categorização. A filosofia budista da Soka Gakkai, por sua vez, não requer uniformidade alguma. Pelo contrário, trata da compreensão das verdadeiras situações da época e, a partir daí, distingue as opções mais favoráveis. A rígida categorização é sinônimo do estereótipo, concepção errônea do movimento no sentido do espaço estático. A filosofia de Bergson, ou melhor, sua disposição, é diametralmente oposta a qualquer espécie de aceitação passiva da fraqueza e da inércia humana. Abre aspas. A atenção e a concentração são palavras usadas para caracterizar um método que exigia da mente, a cada novo problema, um esforço totalmente novo. Fecha aspas. Ao rejeitar a indolência e a estagnação, Bergson nos inspira a prosseguir, a ter uma vida melhor e mais saudável. Abre aspas. Repudio a facilidade e recomendo certo jeito de pensar que provoque a dificuldade do entendimento. Valorizo o esforço acima de tudo. Fecha aspas. Tensão, concentração e esforço mental são essenciais ao desenvolvimento de uma visão dinâmica que nos permite rejeitar o pensamento rígido e compreender as condições em constante transformação da época. Bergson as define como sanidade mental bem arraigada, expressa na inclinação para a ação, a faculdade de se adaptar e de se readaptar às circunstâncias, na constância combinada com a flexibilidade, no discernimento profético do que é ou não é possível, e no sentido de simplicidade que supera as complicações. A essência do humanismo budista está na perseverança. Os seres humanos são capazes de ir além dos limites de suas habilidades espirituais, quando combinadas com a crença inabalável no próprio sucesso.
A fé no ser humano é fundamental no budismo. A prática da lei fundamental que abarca todo o universo é uma fonte de eterno orgulho e autoconfiança. Não devem ser confundidos com arrogância, nem com o desejo desenfreado do homem moderno, retratado, por exemplo, em Fausto, de Goethe. Nota de rodapé. Fausto, de Goethe, a obra mais famosa de Johann Wolfgang von Goethe, é Fausto, peça trágica considerada a mais importante da literatura alemã. Seu protagonista, Heinrich Fausto, é um estudioso com sede insaciável de conhecimento. Quer aprender tudo. Frustrado com a futilidade do conhecimento científico, literário e religioso, ele cogita o suicídio. Eis que aparece o demônio, Mefistófeles. Os dois fazem um pacto. O demônio concede a Fausto a realização de todos os desejos deste mundo. Em troca, ele serve ao demônio no inferno. Vende a sua alma. Fausto foi escrito durante a Revolução Industrial e Goethe foi um dos primeiros pensadores a explorar suas profundas implicações na vida e no pensamento das pessoas. Voltando ao texto. Esses sentimentos são comuns ao senso de responsabilidade e autodisciplina, a determinação de abraçar o princípio de que a religião, vital na formação do caráter humano, deve servir às necessidades das pessoas reais e nunca aos interesses das instituições religiosas. De acordo com Jules Michelet, abre aspas, a religião se forma no mundo da atividade espiritual. A atividade espiritual não está contida na religião. Fecha aspas. É fundamental essa distinção entre a religião a serviço das pessoas e a que exige das pessoas atender às suas exigências. Quando essa linha é ultrapassada, a religião leva à submissão, deixando-nos vulneráveis aos impulsos da fraqueza humana, da fealdade, da estupidez e da letargia. O dever dos membros da SGI é a fidelidade ao compromisso de servir, de desafiar a si próprio e revelar seu infinito potencial. É ilimitado esse processo de desenvolvimento de nossas habilidades espirituais e de olhar cada momento como oportunidade para o crescimento. É uma orientação para o futuro que nos exorta à prática do humanismo, forma concreta do caminho do Bodhisattva, à procura da alegria compartida pelas pessoas na vida real. Amplo futuro de ilimitada energia, esperança, coragem e sabedoria abre-se diante de nós quando atendemos ao chamado para ampliar nosso infinito potencial humano. Amplo futuro de ilimitada energia, esperança, coragem e sabedoria abre-se diante de nós quando atendemos ao chamado para ampliar nosso infinito potencial humano. A pessoa corajosa que insiste em avançar, apesar dos reveses e da adversidade, jamais perderá a criatividade essencial da vida, a triunfante condição interior que o budismo descreve como a mais suprema de todas as alegrias. A inesgotável esperança no humanismo budista e no otimismo empírico de Bergson nasce dessa mesma raiz. Esta é a convicção de Bergson nas ilimitadas possibilidades do mundo espiritual, abre aspas. Graças a esse esforço, a pessoa consegue avançar mais do que antes, fecha aspas.
O resultado é a própria superação. Tanto esforço desperta a alegria no dizer de Bergson. Abre aspas. A alegria sempre anuncia que a vida foi bem-sucedida, que fez progressos e venceu. Toda grande alegria tem uma nota de triunfo. Descobrimos que, onde existe alegria, floresce a criação. Quanto mais rica for a criação, mais profunda a alegria. Uma nova humanidade. Com o olhar para o infinito, Bergson tratou com ousadia e cuidado o problema fundamental da morte, que desde o passado primordial desperta as pessoas para sua finitude e para a necessidade da religião. O ponto de vista do filósofo difere da tradicional visão do mundo cristão que considera a vida após a morte domínio de Deus. Abre aspas. Se há um além para os seres conscientes, não vejo por que não podemos descobrir a forma de explorá-lo. Fecha aspas. Esta declaração também se interpreta como indicação da ilimitada expansão do espírito, a qual Jan Kelevich se referiu como a deificação do humano. Bergson não entendia esta busca como um privilégio de pessoas especiais, e sim caminho para a autoperfeição acessível a todos, sob a orientação de um gigante espiritual. Para o pensador, o sentido da vida humana está no poder criador, dom que pode surgir a qualquer momento na vida de uma pessoa. Abre aspas. A criação do ser humano pelo próprio ser humano, o desenvolvimento da personalidade pelo esforço que tira o muito do pouco, o tudo do nada, que acrescenta algo de novo a qualquer riqueza do mundo. Fecha aspas. Nota-se aqui ostensiva concordância com a ênfase budista no esforço pela perfeição e na fé em que todas as pessoas possuem o potencial para a iluminação suprema e a sabedoria. Abre aspas. Todos os seres vivos podem atingir o caminho do Buda. Fecha aspas. Contudo, a busca desse infinito potencial é empírica e deve ser empreendida com o máximo de prudência. Se a pessoa deseja evitar a arrogância obcecada do homem-deus de Fyodor Dostoiévski, é seguir a advertência de Bergson, abre aspas. Se existe realmente um problema do espírito em termos da experiência, esse problema tanto deve ser afirmado positivamente quanto solucionado de modo progressivo e parcial. Repetindo, se existe realmente um problema do espírito em termos da experiência, esse problema tanto deve ser afirmado positivamente quanto solucionado de modo progressivo e parcial, fecha aspas. A afirmação é comparável à ênfase que o budismo dá ao mundo da experiência, a necessidade da comprovação documental, real e teórica de qualquer afirmativa da verdade religiosa. Recordo-me das palavras do meu mestre, profundamente versado em matemática, abre aspas. Quanto mais a ciência progride, mais se comprova a legitimidade dos ensinamentos do budismo. Fecha aspas. Apesar de seu esforço para vislumbrar a eternidade da vida, Bergson se recusou à formulação em termos dogmáticos. O budismo vê a vida como uma continuidade ininterrupta da vida presente para a vida futura, sem qualquer separação entre a vida presente e o que precede ao nascimento, e entre a vida presente e a que vem depois da morte. O mestre budista chinês Tiantai descreveu-a como surgimento e extinção de uma natureza intrínseca, Hosho em japonês. Em outras palavras, o budismo considera a vida a forma manifesta dessa natureza intrínseca e a morte
o estado latente no interior do constante fluxo da origem dependente. Abordei esse princípio numa palestra na Universidade de Harvard em setembro de 1993, quando mostrei a capacidade do ideal budista de vivenciar a vida e a morte com a mesma satisfação, sentindo-se feliz e tranquilo, tanto na vida quanto na morte. Esta é a razão de minha tanta afinidade com o otimismo e a compreensão que Bergson tinha da natureza da vida. É essencial manter um método empírico tal como o de Bergson para evitar que a religião caia na armadilha do dogma. Foi o que senti profundamente nos meus diálogos com o historiador britânico, o Dr. Arnold Toynbee, na década de 1970. O otimismo de Bergson, sua fé na busca do infinito potencial do espírito, contempla a abertura da alma, da sociedade, da moral e de uma religião aberta e dinâmica, até atingir o amor pela humanidade. Em nítido contraste, o mundo está confinado num espaço espiritual, vergado por um sufocante pessimismo. O espírito humano se encolhe, atrofiado, insignificante, neste ambiente opressivo. Está cada vez mais distante o sonho de se elevar acima de si próprio. Exatamente por estar em posição totalmente oposta às tendências contemporâneas, cujos sinais são encontrados em todos os lugares, que o método de Bergson ganha grande significação. Seu otimismo satisfaz a visão catalisadora de um futuro cheio de esperança, um novo curso da civilização moderna. É este o desejo de todos os indivíduos que defendem os ideais do humanismo. Se esse propósito pode ser ou não alcançado depende, em última instância, da profundidade de conscientização e do grau de responsabilidade. Bergson conclui o livro The Two Sources of Morality and Religion com as seguintes palavras, abre aspas, a humanidade continua com o seu lamento, um tanto oprimida pelo peso do seu próprio progresso. Os homens não conseguem compreender que o futuro está em suas mãos. Sua tarefa é determinar, em primeiro lugar, se pretendem ou não continuar vivendo. E assim, é de sua responsabilidade a decisão se querem simplesmente viver ou estão dispostos a um esforço imprescindível para cumprir, mesmo neste planeta refratário, a função essencial do universo, máquina para a formação de deuses. Fecha aspas. O enigma do universo como máquina para a formação de deuses conduz ao pleno desabrochar da vida criadora, da qual, no processo de evolução, apenas os seres humanos são capazes. O ímpeto do amor se expande, envolve toda a humanidade. As pessoas que passaram por transformação profunda, inspiradas e preparadas por um gigante espiritual, de alma profundamente temperada por uma experiência mística, conseguem dar um testemunho da força deste processo. Foi com estes pensamentos que Viktor Antonovich Sandovinich, reitor da Universidade Estatal de Moscou, e eu decidimos dar ao nosso diálogo o título Por uma Nova Humanidade e um Novo Mundo. Somente uma nova humanidade é capaz de assumir a liderança desta grande transformação. Esses indivíduos se recusam a ser reduzidos a meros componentes e mecanismos ou instituições sociais. Pessoas criadoras, firmes e convictas do seu ilimitado potencial, conduzidas pelo livre arbítrio na ampliação perseverante de seus horizontes. À medida que nos valemos de maneira cada vez mais obsessiva de fatores externos, tais como os sistemas e as estruturas sociais,
As pessoas se afastam do seu legítimo papel de formadoras e protagonistas da história. Repetindo, à medida que nos valemos, de maneira cada vez mais obsessiva, de fatores externos, tais como os sistemas e as estruturas sociais, as pessoas se afastam do seu legítimo papel de formadoras e protagonistas da história. O século XX carrega um amargo testemunho desta verdade, quando nos pede que, além da opção de viver, nos cabe preferir uma vida fecunda. Bergson insiste no nascimento de uma nova humanidade. Suas palavras expressam concordância com estas de outro grande sábio, Jung. Abre aspas. Se o indivíduo não regenerar totalmente o seu espírito, a sociedade também não se regenera. A salvação do mundo começa pela salvação da alma do indivíduo, fecha aspas. Determinados a percorrer o autêntico caminho da justiça traçado pelos maiores filósofos e pensadores do mundo, nós da SGI nos esforçamos constantemente para construir um movimento humanista em escala mundial. É uma realização sem paralelo na história do budismo. Tenho a convicção de que nosso movimento crescerá, irradiando esplendor e conquistando o apoio de pessoas de bem, porque trabalhamos em conjunto para mudar o rumo da civilização. A força da sociedade civil. A respeito da fé na capacidade criadora ilimitada dos seres humanos, quero trazer algumas questões concretas com as quais teremos de lidar para o bem do futuro do nosso planeta. Com o fim da Guerra Fria, a integração econômica mundial provocou situações delicadas com a pobreza e a destruição ambiental, que exigem a preocupação universal. Nos primeiros anos do século XXI, o mundo sofreu abalos profundos, dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 à recente crise econômica. As tentativas para enfrentar esses problemas não só diminuíram, regrediram. Um sinal desta regressão é o baixo grau de resultados dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, instituídos pelas Nações Unidas em 2000. Mais de 8 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência direta ou indireta da pobreza extrema. A dignidade da vida de mais de 1 bilhão de pessoas está sujeita a ameaças diárias. Os ODMs eram uma esperança de aliviar essas calamidades. Com o declínio da economia mundial, diminuiu também o ritmo da cooperação internacional, salvo a importante redução da metade dos números de pessoas que viviam na miséria. São poucas as perspectivas de atingir até 2015 outros ODMs. Por outro lado, vejo que encontrar uma barreira os esforços para a diminuição do aquecimento do nosso planeta. A 16ª sessão da Conferência das Partes, COP16, para a Convenção Básica das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, UNFCCC, realizada no México em dezembro, terminou sem um acordo para a redução das emissões de gases do efeito estufa a partir de 2012, ano em que se encerra o primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto. A resposta a essas questões prementes é claramente inadequada. Parece um reflexo das limitações inerentes a negociações e deliberações intergovernamentais. Quando se reconhece a existência ostensiva de um problema e tarda a ser considerada uma ameaça real às condições fundamentais da vida de uma sociedade, fica difícil reunir vontade política para medidas concretas, de forma independente ou em coordenação com outros estados.
As respostas e a ajuda política, frequentemente tardias, são verdadeiras tábuas de salvação para muitas pessoas, uma rede de segurança para as futuras gerações. A falta de ações não se justifica. É fundamental garantir respostas aos desafios mundiais para que não sejam preteridas pelos conflitos de interesses nacionais. Deve ser constante a atenção às pessoas cuja vida sofre diretamente o impacto dessas ameaças. Já não basta mais apenas a advertência. Chegou a hora da ação e da solidariedade. Com esta nova orientação, as Nações Unidas devem ter um papel central, uma conscientização já refletida no tema escolhido para os debates da Assembleia Geral de 2010. O papel das Nações Unidas no controle mundial. Reforçou esta necessidade a proposta de Dag Hammarskjöld, segundo o secretário das Nações Unidas. Procurou encontrar forças de capacitar as Nações Unidas para dar respostas às crises não limitadas pelo seu papel reconciliador. Hammarskjöld referiu-se ao conceito de evolução criadora de Bergson e insistiu em que as Nações Unidas, como um organismo vivo, necessitavam crescer continuamente para atender às variáveis exigências que lhes são requeridas. Sua visão continua válida até hoje. Creio que para cumprir a visão de Hammarskjöld é mister que os empreendimentos de colaboração das Nações Unidas com a sociedade civil sejam consolidados, particularmente com as organizações não governamentais, ONGs. Recordemos que a energia vital da ONU está, para citar o preâmbulo da sua carta, em, abre aspas, nós os povos, fecha aspas, isto é, cada habitante da Terra. Vale a pena mencionar a nova visão de liderança que se encontrava no âmago do relatório final da Comissão sobre Governança Global, Nossa Vizinhança Global, no cinquentenário das Nações Unidas em 1995. Abre aspas. Por liderança, não nos referimos apenas às pessoas dos mais altos níveis nacionais e internacionais, mas também às de qualquer nível, fecha aspas. A comissão clamou uma liderança corajosa e de longo prazo das ONGs, dos grupos comunitários de pequena escala, do setor privado e das empresas, dos cientistas e especialistas, dos setores da educação, da imprensa e da religião. Nos lugares onde não existe liderança política internacional, a sociedade civil deve intervir e preencher a lacuna com a energia e a visão necessárias para dar ao mundo um caminho novo. Necessitamos de mudança de paradigma. É preciso reconhecer que a essência da liderança está nas pessoas comuns, quaisquer que sejam e onde quer que se encontrem, cumprindo o papel que é somente delas. Esta é, por sua vez, a base que, como queria Arquimedes, nos permite fazer o mundo se movimentar. Quando cada um de nós dá contribuição exemplar, e juntos desenvolvemos redes de solidariedade múltiplas, aprendemos as amargas lições do século XX, tão estigmatizado pela guerra e pela violência. Só então construiremos uma nova era fundamentada no respeito dos valores humanos, da dignidade e da vida. Com esta convicção, destaco ações iluminadas de pessoas comuns, solidárias às Nações Unidas, pelo êxito de dois desafios da segunda década deste século: a proibição e a abolição das armas nucleares e a formação de uma cultura dos direitos humanos. Por um mundo livre de armas nucleares. A Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, realizada em maio de 2010, surgiu da urgente necessidade de não repetir a experiência da Conferência de Revisão de 2005,
que, prejudicada por uma profunda divisão interna, acabou sem acordo substancial. O documento final emitido pela Conferência de 2010 continha pontos essenciais. Reafirmava que a única garantia incondicional contra a ameaça dessas armas malignas é sua total eliminação. Concordava com a lei humanitária internacional, levando em conta as consequências catastróficas do uso de qualquer tipo de armamento nuclear e reivindicava a criação de uma estrutura capaz de manter o mundo sem tais armas, numa referência à Convenção sobre Armas Nucleares, NWC. Todas essas ideias são defendidas por ONGs, sobretudo por pessoas que sobreviveram às bombas atômicas. É genuína a necessidade de que sejam afirmadas de forma clara em documento oficial das partes do TNP, que envolve o maior número de signatários de qualquer outro tratado relativo às armas atômicas. Trabalhemos para que o consenso refletido nesse documento sirva de exemplo a outras iniciativas de apoio ao mundo livre dessas armas letais. Proponho 3 desafios em nome de nós, os povos. Primeiro, reconhecendo que a abolição total é a única garantia incondicional contra a ameaça das armas atômicas, criar estruturas que favoreçam aos estados detentores a eliminação de seus estoques. Segundo, considerando inadmissível a ação de qualquer país contrário a um mundo livre de armas nucleares, instituir meios de impedir e proibir a propagação desses pronunciamentos. Terceiro, fundamentados na consciência de que esses armamentos nucleares são as mais desumanas de todas, capazes de causar consequências catastróficas, estabelecer em breve uma convenção sobre armas nucleares. Cada um desses desafios requer dos Estados uma mudança de atitude. Mais essencial é o compromisso fervoroso dos cidadãos conscientes de que o povo pode sim dar um novo rumo à história humana. Em relação ao primeiro desafio, a promoção do desarmamento total, é necessário um diálogo contínuo e a negociação das Nações Unidas com a participação de todos os Estados. O novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, START, assinado pelos presidentes americano Barack Obama e russo Dmitry Medvedev em abril de 2010, foi agora ratificado pelas leis desses 2 países e aguarda apenas a troca formal dos instrumentos legais. Embora esse tratado estabeleça uma redução limitada de armas nucleares táticas de curto alcance, a verdade é que Rússia e Estados Unidos possuem juntos mais de 90% do arsenal atômico mundial, razão maior para que sejam aplaudidas as ações responsáveis na luta pelo desarmamento. Mas já é um avanço positivo a intenção do governo Obama de reforçar as negociações pela redução daqueles armamentos. Espero ainda que, de acordo com a visão expressa no preâmbulo do novo START, esse processo se amplie, tornando-se multilateral e incluindo todos os estados possuidores de armas nucleares. Peço também a revisão indispensável no sistema de desarmamento nuclear, de tal forma que o objetivo das negociações multilaterais não se limite ao controle de armamentos, mas que contemple claramente a abolição total. Com a finalidade de criar um ambiente propício a essas negociações, é necessária a rejeição da teoria favorável à posse de armas nucleares para manter a segurança, pelo equilíbrio do terror. Para alcançar essa finalidade, é imprescindível desvencilhar, de uma vez por todas, a infeliz combinação de posse com segurança. É claro que todo Estado quer a segurança dos seus cidadãos, mas sem armas nucleares. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, visitou Hiroshima em agosto passado e louvou o sucesso da cúpula do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 2009 sobre a não proliferação nuclear e o desarmamento.
reivindicou ainda a convocação periódica dessas cúpulas, iniciada esse ano como impulso político a favor de um mundo livre dessas armas assassinas. Faz anos que peço, sem desanimar, a realização periódica desse tipo de cúpula e ofereço todo o meu apoio à proposta do secretário-geral. Proponho ainda que as cúpulas não se restringam apenas aos membros do Conselho de Segurança. Sejam abertas à participação de estados que optaram por abandonar suas armas ou programas e que os especialistas nesse campo e os representantes de organizações não governamentais também tenham a oportunidade de opinião. Os peritos que participaram da consulta de opinião da Corte Internacional de Justiça, CIJ, de 1996, sobre a legalidade da ameaça ou do emprego de armas atômicas, concordam unanimemente que o artigo 6º do TNP obriga os estados detentores dessas armas a não apenas participar de boa-fé nas negociações pelo desarmamento, mas, sobretudo, fazer do desarmamento o resultado dessas negociações. O ex-presidente do CIJ, Mohammad Bedjawi, dirigente das deliberações da consulta de opinião, advertiu que os participantes do TNP têm o direito de exigir que os estados de armas nucleares cumpram suas obrigações e podem invocar o artigo 6º do TNP caso não sejam cumpridas. Durante os procedimentos, o CIJ recebeu aproximadamente 4 milhões de declarações de consciência pública, clara confirmação de que o povo em geral condena as armas nucleares. Demonstra que qualquer processo ou deliberação que comprometa o destino da humanidade deve levar em conta as vozes da sociedade civil. As questões que discuto nessa proposta solicito que sejam levadas às cúpulas periódicas do Conselho de Segurança, contribuição para o seu grande empenho de formas concretas que conduzam a um mundo livre de armas nucleares. O ano de 2015 é sua meta. Defendo que as cidades de Hiroshima e Nagasaki sejam a sede da Conferência de Revisão do TNP e que essa conferência reúna líderes de nações, mas também representantes da sociedade civil mundial, caracterizada como verdadeira cúpula pelo fim da era nuclear. Em abril de 2010, realizou-se em Hiroshima um encontro do Conselho de Interação de ex-chefes de Estado e de Governo. Os participantes visitaram o Museu Memorial da Paz e ouviram testemunhos de sobreviventes da bomba. Ao final, fizeram um manifesto ressaltando a importância de uma visita a Hiroshima de líderes mundiais, especialmente dos países de armas atômicas. Esta é uma ideia na qual persevero há muitos anos. Se os governantes do mundo testemunhassem as consequências dramáticas dos bombardeios atômicos, muitos certamente tomariam a decisão de livrar o mundo do perigo nuclear. O fim dos testes nucleares. Quanto ao segundo desafio, impedir e proibir armas nucleares, sua principal razão é efetivar o Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares, CTBT. Adotado em 1996, o CTBT foi assinado por 182 países e ratificado por 153. Entretanto, as condições para que se torne uma obrigação legal com poder de lei internacional são rigorosas. Todos os 44 países e tecnologia nuclear devem ratificá-lo, o que ainda não aconteceu. Creio que os estados sem armas nucleares e as organizações da sociedade civil devem trabalhar de mãos dadas para encorajar aqueles países que ainda não ratificaram o tratado. Além da proibição dos testes nucleares, a efetivação do CTBT alcançaria 3 grandes resultados. Primeiro, ao englobar aqueles países ainda não partidários, o TNP será efetivamente universal. Segundo, expressa o desejo da sociedade internacional de proibir para sempre a realização de testes nucleares, fortalecendo os fundamentos psicológicos para a abolição dessas armas. E, terceiro,
A existência de um sistema global de monitoração e inspeção do cumprimento administrado pela Organização do Tratado, CTBTO, proverá um modelo institucional para uma convenção sobre armas nucleares. A NWC ganhará uma perspectiva mais realista na mente das pessoas. Seguindo o exemplo da prontidão da Indonésia em ratificar o CTBT, 8 países pertencentes ao Anexo 2 ainda devem assiná-lo e ou ratificá-lo. Para assegurar o necessário parecer favorável desses estados remanescentes, a Conferência para facilitar a efetivação do Tratado Abrangente de Proibição de Testes Nucleares, realizada em Nova York em 2009, adotou de forma unânime a declaração encorajando iniciativas bilaterais, regionais e multilaterais. Inspirado nela, proponho acordos interligados de obrigação mútua, garantia da assinatura e ou ratificação dos estados ausentes. Dentro de um período fixado, caberá à ONU a mediação desses acordos. Essas medidas podem assumir a forma, por exemplo, de um compromisso bilateral a ser assinado pela Índia e pelo Paquistão, e um acordo tríplice pela ratificação mútua assinado por Egito, Irã e Israel. No Nordeste da Ásia, a Conferência dos Seis pode promover um acordo entre Estados Unidos e China para a ratificação do CTBT. Estará criada uma zona em que todas as partes se comprometam a não utilizar armas nucleares e a Coreia do Norte abandone seus programas de armas atômicas. As tensões na Península Coreana acentuaram-se com o afundamento do navio de guerra sul-coreano Cheonan e com o bombardeamento norte-coreano da ilha de Yongbyon. É urgente o uso de todos os recursos diplomáticos para solucionar esse impasse. A paz e a estabilidade da região, mesmo em longo prazo, dependem de uma rápida solução da questão nuclear norte-coreana. De maneira similar, a estabilidade regional duradoura no Oriente Médio é impensável sem a desnuclearização. Contudo, é ainda incerta a realização em 2012 de uma conferência internacional para a criação de uma zona livre de armas de destruição em massa, como decidiu a Conferência de Revisão do TNP, e muito menos incerta que ela seja bem-sucedida. Cresce, portanto, a necessidade de maior esforço para alcançar resultados positivos. Um passo preliminar para essa conferência poderiam ser os diálogos informais sobre, por exemplo, uma moratória ou uma não expansão do armazenamento de armas de destruição em massa, incluindo as nucleares. O que importa é sentar à mesma mesa e começar as discussões, porque abrirá a oportunidade de nos fortalecer a consciência da repercussão das nossas próprias políticas, se são bem recebidas ou consideradas uma ameaça. Os obstáculos no caminho para a realização de uma conferência no Oriente Médio exigem da comunidade internacional apoio vital. E particularmente espero que o Japão, país que sofreu com as armas nucleares e que trabalha ativamente pela efetivação do CTBT, pressione a desnuclearização do Nordeste da Ásia e a criação de condições propícias a negociações que livrem o Oriente Médio de todas as armas de destruição em massa, até as nucleares. Por sua vez, a SGI continuará a exibir em diferentes lugares ao redor do mundo, inclusive no Oriente Médio, a exposição, abre aspas, da cultura da violência para a cultura de paz, a transformação do espírito humano, fecha aspas, com o intuito de comover a opinião pública internacional para a efetivação do CTBT e a expansão das zonas livres de armas atômicas. Clamo pela adoção de acordos proibindo o desenvolvimento de novas e mais perigosas armas nucleares. Essa questão começou a ser discutida no debate da Conferência de Revisão do TNP do último ano,
mas logo foi deixada de lado pela oposição de estados nucleares. A verdade é que a recusa em tratar desse assunto ameaça minar os fundamentos dos regimes tanto do TNP quanto do CTBT. Os Estados Unidos aumentaram o orçamento para a modernização de suas armas e instalações nucleares, e em setembro de 2010 retomaram testes nucleares com reatores subcríticos. Além de embaraçar as projeções para o CTBT, ferem as esperanças de um mundo livre do perigo atômico. Insisto, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas devem reiterar sua declaração conjunta de 2008, mantendo a moratória dos testes nucleares e declarando o fim de toda e qualquer modernização dessas armas. Tornar as armas nucleares ilegais. Minha terceira recomendação é uma convenção sobre armas nucleares, que torne ilegais todas as armas de massacre indiscriminado. Uma espécie de lei mundial, com autoridade e legitimidade máximas, oriundas do desejo dos povos do mundo. A declaração final da Conferência de Revisão do TNP do ano passado, abre aspas, expressa profunda preocupação com as consequências catastróficas para a humanidade do emprego de qualquer tipo de armas nucleares e reafirma a necessidade de todos os estados seguirem o tempo todo as leis internacionalmente aplicáveis, incluindo leis humanitárias internacionais. Fecha aspas. Essa declaração se constrói sobre o parecer consultivo da CIJ de 1996 e é inovadora, porquanto sugere a ilegalidade total das armas nucleares. A aplicação descomprometida do princípio de que armas desumanas nunca serão usadas elimina a possibilidade de considerar as nucleares equivalentes, de alguma forma, a outras armas, utilizadas conforme as circunstâncias. A natureza excepcional das armas atômicas também é reforçada pela CIJ, cujo parecer consultivo exige, abre aspas, notemos as características únicas das armas nucleares e, em particular, sua capacidade destruidora, que causa sofrimento humano indescritível e danos morais às gerações vindouras. Fecha aspas. Essas armas são fundamentalmente incompatíveis com os princípios das leis humanitárias internacionais, seja quem for que as possua ou quaisquer que sejam as suas razões para possuí-las. Esta é a consciência que deve ser cultivada e difundida. Em 1957, meu mestre e segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, condenou as armas nucleares como um mal absoluto e bradou pela abolição. Seu desejo era minar a lógica de qualquer argumento que justificasse a posse ou uso das armas nucleares. Toda reconheceu que são as pessoas comuns as principais vítimas da guerra e que distinção entre nações amigas e inimigas não tem sentido algum. Já contei que Toda resistira destemidamente ao militarismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Afirmou que sua vontade mais profunda era, abre aspas, ver a palavra infelicidade desaparecer de todos os países e por todos os indivíduos. Fecha aspas. Ele entendia que a guerra feita com armas nucleares levaria inevitavelmente ao caos e ao sofrimento inimaginável aos cidadãos em todos os lugares do mundo. Toda fez essa declaração no auge da Guerra Fria, no momento em que o mundo estava firmemente dividido entre o bloco oriental e o ocidental. Naquela época, qualquer crítica às armas atômicas, no fundo, se dirigiam às que estavam na posse do bloco oposto. Mas Toda enxergava, além dessas diferenças de ideologia e de sistemas políticos. Como budista, permaneceu irredutivelmente comprometido com o valor universal da dignidade da vida e condenou as armas nucleares, uma afronta ao direito inalienável da humanidade à vida. O momento que vivemos é um divisor de águas. Temos, perante nós, o potencial capaz de dar fim à era das armas nucleares, com um tratado que as elimine totalmente. Não podemos perder esta oportunidade histórica. É de grande significação que, em sua declaração final, a Conferência de Revisão do TNP
faça referência, ainda que indireta, a uma convenção sobre armas nucleares, NWC, porque dá uma abertura a ser adotada para a criação de um mundo livre de armas nucleares. Para tanto, propõe a realização antecipada de uma conferência preparatória da NWC com uma iniciativa conjunta dos Estados e das ONGs que procurem proibir armas nucleares. Ainda que a princípio a participação governamental seja limitada, seria dada prioridade a um local para negociar um tratado definitivo. O trabalho da conferência deveria distinguir o fortalecimento de uma proibição que não permita exceções e tenha um cronograma claro de sua implantação. Os repetidos encontros dessa conferência e a adesão de outros governos e ONGs abrem caminho para a preparação das negociações oficiais. No ano passado, a Malásia e a Costa Rica encaminharam uma resolução para a Assembleia Geral da ONU, propondo o início das negociações para uma convenção sobre armas nucleares. Esta resolução obteve apoio de mais de 130 estados, entre eles China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Esses sinais de consenso emergente, entretanto, não chegam a ser suficientes para permitir que a NWC colha frutos e atinja seu objetivo de um mundo livre da perversidade nuclear. Se a sociedade civil mundial levantar sua voz e crescer de presença, erguendo mudança avassaladora na opinião internacional, terá um poder que nenhum governo poderia resistir. Força é começar um processo que cristalize o desejo dos povos do mundo por uma forma concreta e legalmente coercitiva. Esse é o objetivo claro que devemos perseguir. A lei resultante de tal movimento traria em seu bojo o mandato de cada um dos cidadãos do mundo, tanto em termos de sua instituição, quanto em termos da garantia do seu cumprimento. Nesse sentido, uma NWC representaria uma transformação qualitativa na lei internacional, que tradicionalmente regula as relações entre Estados e seria de fato uma espécie de lei internacional. Até hoje, aqueles que clamam pela proibição de armas nucleares ou por sua abolição têm tratado o assunto a partir de duas perspectivas. A primeira incide na natureza desumana das armas nucleares. A segunda nos perigos práticos que apresentam em função de novas formas de proliferação e reprodução. A Conferência de Revisão do TNP incorporou ambas as perspectivas e deveríamos reconhecer a legitimidade desses dois grupos, coerentes com a necessidade da expansão e do impulso na direção de um mundo sem essas armas. Mas o importante agora é que cada vez mais pessoas despertem para um sentimento de ultraje pessoal contra a existência de armamentos nucleares e, assim, sintam-se chamadas a um papel de liderança proativa e transformadora, com partilho de propostas para alcançar uma solidariedade popular na rejeição às armas nucleares. Primeiro, nenhum país e nenhum líder tem o direito de usar armas nucleares, que podem roubar instantaneamente a vida e o futuro de um número incalculável de seres humanos. Segundo, as armas nucleares não podem ser o fundamento de acordos de segurança. Mesmo que não sejam utilizadas militarmente, seu aperfeiçoamento e teste causam dano à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Basta a própria existência delas, permanente estímulo à escalada e à proliferação bélica. Terceiro, nós rejeitamos como forma de minar a vocação humana de coexistir em paz a mentalidade favorável às ações realizadas em nome da segurança e dos interesses próprios e do país, uma maneira de pensar que protege a posse de armas nucleares. As três afirmações expressam um princípio humanitário em seu sentido mais amplo, a recusa de querer a própria felicidade à custa dos outros, como também o objetivo da segurança humana, proteger a dignidade da vida em todas as circunstâncias. À luz desses princípios, fica claro que as armas nucleares são um mal absoluto. Essa é a mensagem que a SDA vem lutando para persuadir um número
a cada dia maior de pessoas, mais recentemente pela linguagem da exposição, abre aspas, da cultura da violência para a cultura de paz, a transformação do espírito humano, fecha aspas. A ameaça das armas nucleares não é nem imediatamente visível, nem consistentemente palpável na vida cotidiana. E há a tendência a considerar essa ameaça como mera relíquia de um passado trágico. Para derrubar as paredes da indiferença, não basta apenas conscientizar as pessoas da natureza desumana do poder atômico. Devemos reconhecer a irracionalidade e a desumanidade de viver num mundo ameaçado por essas armas. Nesse sentido, concordo plenamente com o sentimento do presidente das conferências Pugwashi sobre ciências e questões mundiais e ex-subsecretário-geral para assuntos de desarmamento das Nações Unidas, Jayantha Ranapala. Abre aspas. O desarmamento é predominantemente um esforço humanitário pela proteção dos direitos humanos, dos povos e por sua sobrevivência. Devemos considerar a campanha pelo desarmamento análoga às campanhas contra a escravidão, pela igualdade entre os gêneros e pela abolição do trabalho infantil. Fecha aspas. O trabalho crucial é sensibilizar as pessoas para essa verdade. Trata-se de uma questão de consciência humana. Nós não podemos permitir que as pessoas de nenhum país sejam vítimas de armas nucleares. Cada indivíduo precisa expressar sua recusa em continuar a viver à sombra de seu perigo. Cada um de nós deve tomar uma decisão e determinação pessoal de construir um novo mundo, livre dessas armas malignas. O peso acumulado dessas escolhas, feitas por cada cidadão, pode ser base e princípio de uma convenção sobre armas nucleares. De nossa parte, a SGI iniciou a Década dos Povos para a Abolição Nuclear em 2007, cinquentenário do apelo de Josei Toda, a qual já me referi. Para promover a década, organizamos exposições e seminários, colaboramos com a Campanha Internacional pela Abolição das Armas Nucleares, ICAN, promovida pela Associação Internacional dos Médicos pela Prevenção da Guerra Nuclear, IPPNW. E iniciamos um projeto com a agência de notícias Interpress Service, IPS, para apoiar a cobertura minuciosa de assuntos atômicos. Em 2010, os jovens da Soka Gakkai, no Japão, coletaram mais de 2,2 milhões de assinaturas pedindo uma convenção sobre armas nucleares, apresentando-as à presidência da Conferência de Revisão do TNP e ao secretário-geral da ONU. Ao mesmo tempo, jovens estudantes da SGI em 8 países realizaram uma pesquisa sobre a opinião de seus companheiros. Ambos os esforços reafirmaram a oficiais da ONU e a especialistas em desarmamento quão comprometidos estão os jovens. Chegou para a sociedade civil mundial a hora de uma ação conjunta. A SGI já promove a Década dos Povos, especialmente para tornar realidade a Convenção sobre Armas Nucleares. Com a liderança da juventude, damos impulso para que a convenção aconteça em 2015, 70º aniversário dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Construir uma cultura de direitos humanos. A expressão cultura de direitos humanos começou a ser popularizada na década das Nações Unidas da Educação em Direitos Humanos, 1995 a 2004. Tem o valor de um ethos inculcado na sociedade que encoraja as pessoas a tomar a iniciativa de respeitar e proteger em toda a sua abrangência os direitos humanos e a dignidade da vida. Essa diretriz das Nações Unidas foi adotada amplamente graças ao trabalho de ONGs. Tão importante quanto a consciência de suas garantias legais é a necessidade de prever as violações dos direitos humanos. Atualmente empenho-me num diálogo com o historiador americano Dr. Vincent Harding, amigo íntimo do líder dos direitos civis, Dr. Martin Luther King Jr., e que há muitos anos luta pelos direitos humanos.
Fiquei impressionado com sua observação muito pertinente que o termo movimento pelos direitos civis é inadequado para descrever o movimento em que o Dr. King e outros se envolveram. O Dr. Harding temia que as gerações vindouras pudessem entender o movimento como um simples processo já concluído com a adoção de leis contra a discriminação, e afirma: se, em vez de movimento pelos direitos civis, disséssemos expansão da democracia, então cada nova geração assumiria a responsabilidade de expandir a democracia além dos limites que encontrar. Este é um dever de cada nova geração. É necessário compreender que a simples codificação dos direitos humanos em lei não significa que eles serão cumpridos. A fonte espiritual que apoia a lei está na conquista desses direitos. Sua irradiação está nas gerações de indivíduos corajosos que aceitaram o desafio de expandi-los como herdeiros do seu espírito. É a linha mestra para plantar a dignidade da vida em sintonia com a percepção do budismo, à qual me referi anteriormente. Abre aspas. A lei não se propaga por si só, como são as pessoas que a propagam. Tanto as pessoas como a lei são dignas de respeito. Fecha aspas. Para o budismo, todas as pessoas são essencialmente iguais, são seres vivos, têm valor e dignidade supremos. É por meio da ação que a dignidade se manifesta, como Shakyamuni advertiu. Abre aspas. Não julgue pelo nascimento, mas pela vida. Como de faíscas nasce o fogo, um nascimento infeliz pode gerar um sábio, nobre, leal e verdadeiro. Fecha aspas. O budismo é um ensinamento que também assegura a felicidade e a segurança tanto para uma pessoa quanto para os outros. Os versos de Shakyamuni resumem, abre aspas, que todos vivam seguros, que todos sejam felizes, fecha aspas. A principal atenção da SGI na educação como instrumento para promover os direitos humanos surge da ênfase que dá o budismo à transformação interior. Em abril de 1993, durante a preparação para a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em junho do mesmo ano, em Viena, organizamos a exposição, abre aspas, Rumo ao século do humanismo, um panorama dos direitos humanos no mundo contemporâneo, fecha aspas, na Universidade das Nações Unidas, em Tóquio. No fim de 2004, o último ano da década pela educação em direitos humanos, a exposição já fora levada a 40 cidades ao redor do mundo, contribuindo para a conscientização do povo. Em minha mensagem para a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, realizada em Durban, na África do Sul, em agosto de 2001, e, em outras oportunidades, pedi a permanência de uma estrutura mundial de educação em direitos humanos pela ONU. Fiquei profundamente gratificado quando o Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos, lançado em 2005 como sucessor da década da ONU, recomendava logo de início a importância de, abre aspas, construir uma cultura universal de direitos humanos, fecha aspas. É valiosa a significação da educação e do aprendizado em direitos humanos, deveres principais do Conselho de Direitos Humanos, CDH, inaugurado em junho de 2006. Em setembro de 2007, em resposta à proposta dos governos da Suíça e do Marrocos, o CDH sugeriu uma declaração das Nações Unidas sobre educação e treinamento em direitos humanos. O trabalho ainda prossegue com a intenção de ser adotado pela Assembleia Geral da ONU agora em setembro. Esta será a primeira vez que padrões internacionais para a educação em direitos humanos serão oficialmente proclamados pela ONU. Espero que a adoção da declaração seja uma oportunidade para todos os grupos interessados a trabalhar em conjunto, dando ênfase a uma cultura universal
consciente e robusta de direitos humanos. Novo quadro institucional. Para fortalecer estes princípios, faço 3 propostas concretas. A primeira é a formação de organismos da ONU e da sociedade civil que promovam a educação em direitos humanos. Como já deixei claro, deve ser constante o trabalho de elaboração da Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Treinamento em Direitos Humanos, para conseguir o apoio do maior número possível de Estados na Assembleia Geral e garantir que a declaração seja implantada no mundo inteiro. O apoio consistente da sociedade civil é indispensável. Da mesma forma, como não há agência internacional especializada em divulgar o Programa Mundial pela Educação em Direitos Humanos, é precioso o envolvimento dinâmico das ONGs. A ONG Grupo de Trabalho pela Educação e Aprendizado em Direitos Humanos de Genebra, parte da rede da Conferência das ONGs sobre Relacionamento Consultivo com as Nações Unidas, CONGO, tenta garantir que as vozes da sociedade civil sejam plenamente refletidas nas políticas da ONU relacionadas à educação nesses direitos. Em março de 2009, o grupo de trabalho cooperou com a rede internacional Human Rights Education Associates, HREA, numa importante proposta ao CDH, coassinada por 365 ONGs e instituições de direitos civis nacionais. Atualmente, o representante da SGI preside a ONG Grupo de Trabalho e a SGI, em colaboração com a HREA, trabalha para produzir um DVD a ser lançado em 2011 sobre os resultados positivos do trabalho da educação em direitos. Proponho ainda a formação de uma coalizão internacional das ONGs pela educação desses fundamentais direitos, reunindo ONGs e redes de ONGs. Essa coalizão reforçaria o trabalho do CDI e do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com a finalidade de promover essa educação em escala internacional. Conforme se desenvolvam nesse campo, as relações de colaboração entre as Nações Unidas e a sociedade civil, seria digno considerar a formação de uma agência especializada permanente da ONU de educação em direitos humanos, além de assegurar as bases operacionais e financeiras mais adequadas. Tal agência seria um lugar onde a ONU, os governos e a sociedade civil poderiam deliberar sobre as melhores formas de implantar o Programa Mundial e a Declaração da ONU em cada contexto nacional, pelo florescimento da cultura de direitos humanos ao redor do mundo. O papel dos jovens. A segunda proposta é o fortalecimento de esforços regionais coordenados pela educação em direitos humanos, sobretudo para a juventude. O Ano Internacional da Juventude foi instituído pelas Nações Unidas para encorajar os jovens a devotar energia, entusiasmo e criatividade à resolução dos problemas que a humanidade confronta. Como nos exemplos de Mahatma Gandhi e do Dr. Martin Luther King Jr., ambos já ativistas por volta dos 20 anos, muitas lutas pelos direitos humanos foram iniciadas e continuadas graças à força e à paixão da juventude. A importância do papel dos jovens em desafiar as realidades sociais aparentemente intratáveis e pela criação de uma nova era não pode ser desvalorizada. Perto do fim de sua vida, o Dr. King deu aos jovens estas palavras, abre aspas, quando o indivíduo não é mais um verdadeiro participante, quando não tem mais o sentimento de responsabilidade com sua sociedade, o conteúdo da democracia é empobrecido, fecha aspas. O mesmo princípio se aplica ao trabalho para construir uma cultura de direitos humanos.
Como o Dr. Harding destacou em nosso diálogo, é essencial a sucessão de pessoas de diferentes gerações dedicadas aos direitos humanos. Para o processo contínuo de globalização, é vital que, além dos esforços nacionais, cresçam os empenhos pela educação desses direitos em bases regionais, com novas oportunidades de trocas diretas. Atualmente, o Conselho da Europa promove a educação para a cidadania democrática e os direitos humanos. Ao definir cidadão como, abre aspas, a pessoa coexistente numa sociedade, fecha aspas, esta campanha procura alertar jovens cidadãos para um compromisso ativo. Acredito que formas similares de solidariedade transnacional podem ser colocadas em prática em outras regiões com participação da sociedade civil. Na minha proposta de paz de 1987, defendi uma década das Nações Unidas da Educação para a Cidadania Global, focalizadas em 4 temas: meio ambiente, desenvolvimento, paz e direitos humanos, para encorajar nos jovens essa consciência das responsabilidades da cidadania mundial do século XXI. Coerente, a SGI realiza diversas atividades em prol à década das Nações Unidas pela educação em direitos humanos e à década internacional pela cultura de paz e não violência para as crianças do mundo, 2001 a 2010. Mais ainda, junto a outras ONGs, pedimos uma década da educação para o desenvolvimento sustentável e nos esforçamos para apoiá-la desde o seu lançamento. Estamos comprometidos com atividades que assegurem uma cultura de paz com raízes em todo o mundo e que encontre caminhos para um futuro sustentável. Continuaremos em atividades numerosas para estimular nos jovens uma consciência comprometida com os direitos humanos, abrindo caminhos para encontros pessoais diretos e intercâmbios entre fronteiras nacionais, capazes de promover o espírito de reconhecimento, o respeito à diversidade comuns a todos os seres humanos. O diálogo interreligioso. Minha terceira proposta é o diálogo interreligioso, visando a construção de uma cultura de direitos humanos. Um compromisso com os direitos humanos não pode ser promovido simplesmente pela transmissão de conhecimento. Está refletido no manual ABC Teaching Human Rights, Practical Activities for Primary and Secondary Schools, ABC, ensinando os direitos humanos, atividades práticas para escolas primárias e secundárias, produzido pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas. Abre aspas. Entretanto, o ensino hábil e cuidadoso só com a teoria e a história não dão vida aos direitos humanos na sala de aula. Mais do que o significado intelectual dos textos, os estudantes precisam de fatos vivos, de testemunhos, experiências reais de vida, lidar com eles de acordo com a própria compreensão de justiça, liberdade e equidade. Fecha aspas. Quando uma criança sofre, por exemplo, uma situação de abuso, bullying, como pode ser capaz não apenas de se recusar a participar, mas também de um esforço para impedir que isso aconteça? Só com uma sensibilidade genuína dos seus direitos, uma forma de luta e um desafio da vida real. Essa é uma verdade que não se limita à educação escolar. Vale para todos e qualquer circunstância. A base para alcançá-la deve ser, creio, o trabalho da consciência, em particular, uma abertura generosa ao sofrimento dos outros, aliada à determinação de ser uma pessoa melhor e de se comportar o tempo todo, em todas as situações, de tal maneira que a pessoa se afirme orgulhosamente.
Tenho a convicção de que é missão original da religião encorajar o crescimento desse ethos. Por mais justas que sejam as garantias legais dos direitos humanos, enquanto forem consideradas uma imposição externa, nenhum impacto positivo terá na vida da pessoa. Como Gandhi disse, abre aspas, a não violência não é uma vestimenta para ser posta e tirada à vontade. Está no coração, é parte intrínseca do nosso ser. Fecha aspas. Somente quando as normas dos direitos humanos forem elevadas a juramento pessoal, o sentimento de que, se não for fiel a elas, deixarei de ser eu mesmo, é que serão de verdade uma fonte de energia de transformação. De certo, há outras fontes, como o juramento de Hipócrates, guia do médico, encoraja cumprimento de suas responsabilidades. Encoraja no cumprimento de suas responsabilidades. Mas como o teólogo Paul Tillich advertiu, a religião, em suas profundezas, busca a significação de questões da alma como, abre aspas, para que vivemos, fecha aspas. As religiões têm grandes contribuições a dar. Ao identificar um estado de vida mais nobre, a religião nos libera a vitalidade que, nas palavras de Tillich, abre aspas, é o poder de ir além de si, sem perder a si próprio, fecha aspas. O movimento da SGI procura despertar no íntimo de cada pessoa o contentamento resultante de uma transformação. No campo da educação em direitos humanos, nosso objetivo é permitir aos indivíduos viver os ideais dos direitos civis no seu dia a dia. O Sutra do Lótus, essência dos ensinamentos budistas, traz o exemplo do Bodhisattva jamais desprezar. Convencido de que a vida de todo ser é dotada de dignidade incomparável, ele reverenciava cada pessoa que encontrava com as seguintes palavras, abre aspas, sinto profundo respeito por você, nunca o tratarei com desprezo nem com arrogância, fecha aspas. Naquela época, ele esteve exposto ao ridículo e às humilhações, e até às agressões com pedras e bastões. Contudo, nunca abandonou sua maneira delicada de tratar os outros. Quando o Sutra do Lótus foi transmitido à China, o nome desse Bodhisattva foi traduzido por Kumarajiva, com os caracteres chineses que significam, abre aspas, o Bodhisattva que nunca menospreza os outros, fecha aspas. O espírito deste nome está no âmago da luta pelos direitos humanos, empreendida pela Soka Gakkai desde a sua fundação. Em seus primeiros anos, a organização foi desprezada no Japão, considerada um grupo de pessoas pobres e doentes. Os membros, porém, sentindo uma profunda honra e ardente convicção de que lutar pelo bem dos outros é a própria essência do budismo, conseguiram dialogar com as pessoas uma de cada vez e acender nelas a chama da esperança. O Sutra do Lótus também descreve as ações de vários bodhisattvas, incluindo valor universal, rei dos remédios, som maravilhoso e percebedor dos sons do mundo. Todos pela felicidade dos outros, com a força de suas características únicas. Transpondo esse espírito para a sociedade contemporânea, destacamos que cada pessoa deve desenvolver suas capacidades especiais. Esta é a base para o crescimento mútuo e a realização dos valores do humanismo e dos direitos humanos. Uma atividade especial das Nações Unidas, atualmente, é encorajar as novas gerações a agirem inspiradas pelo tema, abre aspas, manifeste-se e pare com a discriminação, fecha aspas.
Creio que as religiões do mundo deveriam iniciar discussões sobre as contribuições que cada um pode dar. Seria um excelente ponto de partida. Quando discursei na Universidade de Harvard em 1993, apresentei as seguintes questões, das quais, é claro, não considero isenta a SGI. Abre aspas. A religião torna as pessoas mais fortes ou as enfraquece? Elas encoraja para o que nelas é bom ou para o que é ruim? E elas se tornam melhores, mais ou menos sábias pela religião? Fecha aspas. Esses devem ser nossos critérios. Bom seria se todas as religiões do mundo seguissem o que o presidente fundador da nossa organização, Tsunesaburo Makiguchi, chamou de interação comunitária, um diálogo capaz de construir uma cultura de direitos humanos e a reflexão sobre nossas origens e histórias, e promover nas pessoas a capacidade de liderança. A força dos cidadãos conscientes. Nesta proposta, já tratei da proibição e da abolição das armas nucleares e da construção de uma cultura de direitos humanos. Creio que sempre devemos ter orgulho de nossas ações derivadas de nossas escolhas como cidadãos que se vinculam ao magnífico desafio de transformar a história humana. Recordo-me das palavras de Jeffrey Sachs, chefe do Instituto da Terra na Universidade de Colômbia. Em seu livro O Fim da Pobreza, ele reflete sobre a história dos últimos 2 séculos e analisa os elementos que tornaram possível o fim de sistemas tão perniciosos como a escravidão, o colonialismo e o apartheid. Abre aspas. Outras gerações triunfaram com a expansão da liberdade e do bem-estar humanos, por meio da combinação de luta, persuasão, paciência e do profundo benefício de estar do lado certo da história. Fecha aspas. A confiança e a felicidade de saber que a ação, o diálogo e o compromisso de todos nós estão movendo o mundo para uma direção melhor liberam no ser humano uma energia e um poder até então inimagináveis. Nós nos sentimos estimulados pelo conhecimento de que cada um dos indivíduos aparentemente comuns pode ser protagonista da criação de uma nova era. Nenhuma força se equipara à transformação do espírito humano. Nós, membros da SGI, estamos determinados a trabalhar com todos os que também guardam a esperança de uma sociedade humana solidária.